Nubinho, como é que você tem conciliado essa questão de vereador, empresário e pastor? Como é que tem sido isso para você? Pastor Fernando, é uma boa pergunta. Na verdade, existem muitas indagações sobre esse quesito. Mas nós temos que entender a construção de toda uma vida e também, biblicamente, como que se dá esse entendimento através das escrituras, através daquilo que Deus propõe para a humanidade. Nós sabemos que todas as coisas foram estabelecidas por governo. Deus estabeleceu todas as coisas por governo. E na nossa vida é uma construção. E nessa construção nós vamos começando a entender o nosso verdadeiro papel em meio à sociedade. Às vezes as pessoas perguntam, como o senhor perguntou, como é que a gente consegue conciliar empresa, igreja, hoje uma vida política. Na verdade, antes mesmo de eu me converter, eu já tinha uma paixão pela política. Na verdade, todo santarretense ele é apaixonado por política, ele acompanha a política, ele participa da política. O santarretense ele ama votar, ele ama estar envolvido na política da nossa cidade. Então, assim, muito antes de me converter, eu já tinha esse desejo, essa vontade, esse acompanhar político da nossa cidade. Aí eu me converti ainda há alguns quase 15 anos atrás. E é como aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu acho que eu consigo fazer essa comparação, porque o apóstolo Paulo era um fariseu, um doutor da lei. E quando ele tem um encontro com Jesus ali indo para Damasco, a palavra diz que ele ia para perseguir a igreja, ele ia com a autorização para prender cristãos, seguidores de Jesus naquela época. E quando ele tem um encontro com Jesus, a história dele é mudada. O próprio Senhor disse que mudaria a sua história, convertia ele do poder das trevas ao poder de Deus. E ele começa uma nova fase da sua vida, porém, a habilidade que ele tinha agora, ele começa a exercer ela no reino, começa a exercer ela em favor das pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, mas por que crente se envolve com política? Por que pastor se envolve com política? Na verdade, toda a sociedade ela precisa sim se envolver com a política, mas com a boa política. Eu não estou falando da politicagem, eu não estou falando da política corrupta, de se corromper, de em benefício próprio, não. Eu estou falando da política pública em favor das pessoas. E com o entendimento que nós temos, eu imagino, antes de me converter, eu tinha um entendimento. Depois que eu conheci o Jesus, hoje eu tenho outro entendimento. Isso não quer dizer que nós não erramos, que nós não temos falhas, que nós não temos erros. Nós temos sim. Nós estamos todos os dias buscando nos aperfeiçoar, buscando melhorarmos, sermos pessoas melhores. E quando eu busco isso para a minha vida, eu não busco apenas para algumas áreas. Eu busco isso para todas as áreas. Então, em todas as áreas, aquilo que eu aprendo com Jesus, eu insiro isso na minha vida. Então, seja na minha vida empresarial, eu busco fazer da melhor forma, eu busco dar o meu melhor, eu busco vender os melhores produtos. Enquanto a minha condição, eu busco oferecer assim, uma melhor satisfação àqueles que colaboram, que trabalham conosco. Então, assim, a gente usa do nosso trabalho para poder ajudar na medida do possível também as pessoas que precisam. E isso nós trazemos para a nossa vida, para a nossa casa, e isso também nós trazemos para a nossa igreja. Então, nós não temos N vidas, eu não tenho uma vida empresarial, uma vida pastoral e uma vida política. Na verdade, eu tenho uma vida apenas, ainda que exercendo funções em áreas diferentes. Porém, Fernando, com esse mesmo entendimento, né? Entendimento de amar as pessoas, de buscar ajudar o próximo, de fazer o nosso papel, de influenciar a nossa geração, de poder fazer alguma coisa para a nossa sociedade. Então, isso é um anseio que vem já, eu acredito que desde de criança, desde a minha juventude, e a gente superou muitas coisas, né? Na verdade, uma coisa é a gente falar sobre o hoje, sobre o agora, né? No momento, no né? momento Então, existe uma história, né? Existe uma história, existe um Nubinho, né? Assim, que foi construído, não construído a pessoa de Nubinho ali, a gente criou ele, não, mas houve uma construção para o Nubinho hoje. Então, assim, houve desafios, hoje coisas vencidas, né? Hoje houve dificuldades vencidas na minha infância familiar, na minha adolescência, enquanto adolescente, aqui em Santa de Casa, porque eu nasci e cresci aqui. Eu costumo dizer, Fernando, que
às vezes é assim, bem mais fácil. A gente chegar em outra cidade, a gente já chega pastor, né? A gente, não, eu vou lá para Salvador, por exemplo. Lá em Salvador, eu vou chegar já pastor Vanúbio, pastor Nubinho. Aqui houve uma construção, eu sou pastor hoje na cidade de Santa Rita de Cássia, mas houve uma construção porque eu nasci aqui, me cresci aqui, estou construindo minha família aqui. Então, assim, exige um pouco mais da gente. Mas isso é bom mesmo, porque isso nos fez superar alguns desafios. A gente vencemos muitas coisas, vencemos coisas na nossa adolescência. E eu falo isso para os adolescentes, falo isso para os jovens, que eles não desistam deles mesmos, não desistam daqueles que eles acreditam, não desistam dos seus sonhos. Então, o Nubinho, ele venceu muitas coisas, né? Ele venceu dificuldades ainda na construção de sua família. Então, assim, ainda estamos vencendo, né? Na verdade, é uma continuidade. Porque assim, a gente sempre ouviu isso, né? A vida inteira ouvimos, o pastor e a política, religião e política não dá certo. Na verdade, parece que, de certa forma, o medo, né, de ver um homem de verdade funcionando e atuando trazia sempre essas afirmações, afirmativas de maneira errônea, né? Na verdade, Fernando, dá certo sim. Né? Quando a gente entende o nosso papel, ao qual Deus ele nos instituiu, dá tudo certo em qualquer lugar. Deus ele nos chamou para governar. Deus entregou ao homem, à humanidade, o papel de governo. Então, todos nós somos chamados para governar. Isso é desde o Éden, desde a criação. Deus nos chamou para o governo, para estabelecer governo. Para quê? Para que haja um equilíbrio no mundo, um equilíbrio na sociedade, um equilíbrio na humanidade, para que haja algo ordeneiro. Deus ele é um Deus ordeneiro. É por isso que ele institui as autoridades, ele institui os governos. E por que eu digo que dá certo? Dá certo quando você entende o seu papel. Quando você entende, Fernando, que você não precisa mendigar por aquilo que já é direito seu. Jesus nos ensina isso, né? Nós aprendemos isso. Verdade. E isso é transferido, esse entendimento é transferido para o governo humano. Às vezes a gente fica mendigando, sabe? Eu fico assim tão triste quando eu vejo as pessoas, não é nem as pessoas, outras pessoas querendo colocar na mente das pessoas que elas estão fazendo favor a elas, né? Os políticos têm isso. Tem isso. De fazer alguma coisa e demonstrar para a pessoa que está fazendo favor para ela, sendo que aquilo é dela por direito. Aquilo é por direito. Ela paga por isso. O recurso público, ela vem da sociedade. Né? Na verdade, ela não vem do poder público para a sociedade. Ela vai da sociedade para o poder público e volta em serviços prestados à sociedade. Então, assim, o governo ele é o mordomo, ele é o administrador do recurso que é da sociedade, o recurso que é público, que são das pessoas. Então, na verdade, aí as pessoas deviam conhecer mais seus direitos, né? Exatamente. Se perdem por não conhecer seus direitos. Exatamente. E quem conhece não quer informar os direitos. Não quer informar. Né? A própria Bíblia diz que conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Isso você pode levar para tudo. Quando você não conhece. O próprio Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta entendimento. E os políticos, muitas das vezes, a maioria deles, eles tiram benefícios próprios e até mesmo políticos de manutenção de poder, de império, dentro dessa linha de raciocínio, dessa linha de reflexão, dessa linha que eles tentam impetrar na mente da sociedade, e a sociedade muitas das vezes aceita por não conhecer, por não saber, até muito mesmo, Fernando, eu falo até por inocência, por medo, porque nós estamos muitas das vezes numa sociedade, numa cidade que não é um pouco ainda num pequeno porte, todo mundo conhece todo mundo, e as pessoas têm medo de ser perseguidas, porque realmente, eu sou sincero em dizer que existe sim perseguição. Então, assim, eu acredito muito nos homens que têm entendimento, cristão, que conhece a palavra de Deus, que conhece as Escrituras, e com esse entendimento ele poder trazer essa diferença dentro dessas esferas, seja ela governamental, política, seja ela nas esferas de saúde, em qualquer esfera que Deus os chamou, porque Deus vocaciona homens para determinados tempos, para determinadas ações e para determinadas áreas, e nessas determinadas áreas ele cumpre o seu sacerdócio dentro daquela área, daquela vocação que Deus os chamou. Então, se eu fosse detalhar um nome que hoje
mais se identificasse, o que mais representasse o Nubinho, eu diria que é superação. Superação. Agora, mais uma pergunta aqui, que Nubinho, ele se candidatou para fazer política ou ele já fazia política antes de se candidatar? Nubinho sempre fez política. É isso aí. Nubinho sempre esteve envolvido, inserido na política. Eu me lembro que 2008, no ano de 2008, isso eu já tinha acompanhado N políticas para trás, 2004, 2000, 96. Eu recordo, eu acompanhando a política desde 96. Então, 96, 2000, 2004, 2008. Em 2008, eu descobri que havia uma função do conselheiro tutelar na cidade e que essa função poderia contribuir para a sociedade. Eu vim ali de uma adolescência meio turbulenta, meio ali com dificuldades de adolescência. E eu me despertei e disse, eu preciso fazer algo pela minha sociedade. Eu preciso retribuir essa sociedade, eu preciso fazer alguma coisa pela minha sociedade, pela minha cidade. E aí eu então descobri esse cargo de relevância pública, que é ser conselheiro tutelar. Às vezes as pessoas não dão assim, não assim tem a visão concreta, de um papel de conselheiro tutelar, mas é um cargo de relevância pública e com muita ajuda, porque está ligado diretamente às famílias, está ligado diretamente à sociedade, à criança, ao adolescente que está ali em sua fase de formação. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança está numa situação peculiar de desenvolvimento, ou seja, ela está em desenvolvimento, ela não está um adulto formado. E eu digo isso na pele, que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. A criança, o adolescente, ele não está ainda em formação 100% da sua formação. Ele passa por várias situações, ele passa por vários sentimentos, por vários conflitos ainda que pode assim, prejudicar no seu desenvolvimento enquanto um ser social, enquanto já um adulto inserido na sociedade. E isso tem que ser tratado com delicadeza, precisa ter um olhar peculiar para tudo isso. E o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, ele tem esse papel importante, bem como o pai, a mãe, a escola, a saúde, porque ele integra todas essas áreas. Na verdade, é uma rede de atendimento que ele está inserido. Então, ele lidar com a saúde, com a infraestrutura, com assistência social, com o esporte, com a saúde, com a educação, com os pais, com o judiciário, até mesmo com as poderes de polícia, civis e militares. Então, assim, em todas as áreas, não tão pouco diferente como quando a gente insere na política através de uma legislatura. Então, eu cumpri esse papel de conselheiro tutelar e disse, olha, eu fiz aqui, eu posso fazer mais um pouco. E foram quantos anos, assim? Foram 3 anos. Nessa época, né? O mandato era de 3 anos, permitindo a recondução. Eu poderia me candidatar novamente. Porém, eu entendi que na nossa vida isso são missões. E eu entendi que aquele momento era uma missão e que aquela missão estava concluída. Então, eu concluí aquela missão, dei espaço para outras pessoas e busquei a minha candidatura em 2012. Tive 364 votos, fiquei entre os 20 mais bem votados, naquela época ganharam-se 11, e eu não fui eleito, e hoje eu até entendo que foi até necessário não ser eleito naquela época, né? Porque assim, eu estava vindo da adolescência, jovem, então assim, eu não tinha essa maturidade, esse preparo emocional, esse preparo familiar que eu tenho hoje. Então, acredito que hoje é o momento. Então, nesse ano, 2024, eu fui eleito vereador do nosso município e estamos aí lutando. Por quê? Porque nós acreditamos. Então, foi um passo maior para quê? Para poder servir melhor, servir em outras áreas, de outra forma, mas continuar servindo a sociedade, porque esse é o meu desejo. Então, eu busco servir a sociedade no meu trabalho, busco servir a sociedade como pastor, não só a minha igreja, mas a cidade, porque eu entendo um pastorado de cidade, eu entendo uma igreja de cidade que serve a cidade, que serve a sociedade, não só a denominação o qual eu sou pastor, e sirvo agora a sociedade também através da legislatura que a sociedade também me confiou. E se for da vontade de Deus, quem sabe, a gente não poderá galgar e servir de outras formas e em outras áreas. A nossa sociedade, a gente não vai parar. A gente vai dar continuidade, eu quero dar continuidade, a gente tem projetos, a gente tem sonhos, eu sonho, você sabe, você me conhece já há quase 15 anos, né? Mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos.
E eu sonho em ver a minha cidade, uma cidade bacana, uma cidade arrumada, uma cidade que preste um serviço de qualidade ao cidadão. Assim, eu viajo muito, né? Todo mês eu estou viajando e é bem notável essa diferença. Conhecemos cidades mais novas do que Santa Rita de Cássia e já estão bem mais avançadas, né? Isso. Em cidade, por exemplo, Correntina, semáforo, tem, como é que fala, toda a sinalização, né? Tá bem, tudo asfaltadinho, né? E tem outras cidades aqui, que Vanderlei também, né? Isso. Então tem muita cidade mais nova do que Santa Rita de Cássia, que já está bem mais na frente nessa questão, né? Então a gente fica triste, a gente viaja, diz, rapaz, minha cidade está um pouco atrasada, essa é a realidade. E quem convive, assim, pelo que eu converso, né, ouço muitas pessoas, quem convive em Santa Rita de Cássia acostumou, tá vendo ali todo dia, mas quem sai para outros estados, outras cidades, quando eles voltam, eles percebem a não mudança da cidade, né? Eles percebem que realmente a cidade está abandonada. Assim, todas as pessoas que vieram de fora para voltar aqui em Santa Rita de Cássia, a conversa era sempre essa: nossa, como está abandonada essa cidade. Na verdade, Fernando, eu tenho dito isso, e você falou sobre viajar, e quando eu vou em qualquer outro lugar que eu vejo algo assim bem bacana, às vezes as pessoas visitam uma cidade, chega lá e acha que é a cidade boa, maravilhosa. Eu também acho boa, bacana e tudo. Já queria morar aqui e tal, né? Meu desejo é diferente, meu anseio é diferente. Meu anseio é tudo que eu vejo de bom fora daqui é trazer para cá. Trazer para cá, interessante. Né? É trazer para aqui, para minha cidade. E quando nós falamos que queremos ver a entrada da cidade do Nossa Bonita, a gente vai, por exemplo, São Desidério. Rapaz, é muito lindo a entrada de São Desidério. Justamente. E eu fiz uma indicação. Assim, ainda que eu não faça parte da base partidária, é porque assim, a gente não aprendeu a fazer, a separar. Respeitar as diferenças. E separar, sabe? As atribuições, separar as funções, separar. Porque assim, numa eleição precisa de partidos para disputa, né? Na eleição você precisa de partidos para disputa. Todo mundo precisa, porque isso é da legislação eleitoral. Mas quando o vereador é eleito, ele quer ver o bem da cidade. Esse é o meu anseio. Eu quero ver o bem da cidade. Então, assim, quando eu chego e falo para o prefeito, não é uma calamidade a entrada da nossa cidade. Assim, aí eu não consigo, Fernando, não sei se é a indignação profética que existe dentro de nós, né? Mas de tudo que a gente já viveu, já superou, já viu, eu não consigo entender por que em 4 anos e tantos meses a entrada da cidade continua da mesma forma. Então, se você chega em São Desidério, aquela coisa mais linda, você chega aqui, poxa, por que não está bonita? Aí a gente vem aqui andando no centro da cidade, as ruas esburacadas, a BA 431 aí, a gente fala sobre isso todos os dias, a gente marca o governador, a gente marca Serim, a gente marca senador, a gente marca a administração pública no Instagram, nas redes sociais, e assim, nada se faz, é uma coisa assim, é lenta, uma coisa assim, como se não tivesse um real compromisso, como se tivesse, no dia que acontecer, tudo bem. No dia que der certo, tudo bem. Você não vê aquela emergência em fazer e resolver. Não sei porque eu sou muito intenso em tudo que eu busco fazer. Então, você não vê aquela emergência. Então, fizemos a indicação na Câmara de Vereadores para que fosse ali revitalizada a entrada da cidade, para que fosse colocado ali painéis de boas-vindas, informando que está chegando em Santa Rita. Na verdade, se vir alguém estranho que não conhece ainda a cidade, não sabe que está chegando em Santa Rita. Sabe. Vai passar direto, né, pro trevo. Não sabe, não tem nada que identifica. Justamente. Fizemos a indicação, mostramos a necessidade, explanamos na Câmara de Vereadores, os vereadores votaram na indicação, foi aprovado, enviamos para o Poder Público e até hoje não se faz nada. Eu passei semanas passadas aí, tinha colocado barro nos buracos de asfalto. Então, assim, a gente pede por iluminação, a gente pede pela revitalização das praças. Olha, Fernando, assim, porque assim, a gente vai aprendendo, e aprendendo com o Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós viemos a fazer, façamos como se estivesse fazendo para Deus. Então, assim, eu não consigo compreender, só porque é o público, pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, assim, você vê que quando se passa uma tinta numa praça, passa só a tinta, não tem aquele cuidado de aparelhar novamente, de passar marca dessa corrida, de fazer as coisas bonitas, de reabilitar de forma, sabe, com perfeição, não é feito de todo jeito, para trazer como se fosse uma maquiagem de verdade.
Então, assim, eu fico muito entristecido. Eu entendo. E eu sou vereador, Fernando, estou vereador, que eu não busco dificultar a ação do gestor. Porque assim, a gente precisa entender que o vereador é quem representa a sociedade, a população. Quem representa Santa Rita de Cássia. O gestor, oficialmente, ele representa a gestão. Ele é o gestor da cidade, ele é quem administra, quem governa o município. Mas quem representa a sociedade somos nós. Então somos nós que estamos diretamente ligados à dor das pessoas. A gente estamos diretamente ligados às dificuldades das pessoas. Aquilo que realmente as pessoas precisam. Isso você pode observar que nesse apanhado de 120 dias de mandato como vereador, eu jamais busquei embaraçar a administração pública. Na verdade, ainda que nós não fizemos parte do mesmo grupo político, mas enquanto vereador nós temos ajudado. A gente temos aprovado criação de secretarias, que se fosse falar politicamente, eu deveria ter votado contra. Se eu fosse tratar política com algo pessoal, com algo de rivalidade, não. A gente já aprovamos secretaria, aprovamos orçamento para a secretaria, criação de cargos para que diz melhorar a qualidade de vida do cidadão. Nós temos feito tudo isso, mas até agora não tem havido uma resposta da Câmara para a população, para a sociedade, mas ainda não houve essa reciprocidade enquanto gestão para a sociedade. O que nós vemos, as coisas da mesma forma, acontecendo do mesmo jeito. A saúde precária, a infraestrutura precária, as deficiências na educação, nos colégios, na merenda escolar. Então o que nós vemos é isso, as estradas vicinais nas zonas rurais aí, tudo, sabe? Agora que estão tentando buscar, então assim, é como se dissesse, vamos aguardar, vamos fazer, está muito cedo. Mas a sociedade não espera, quem está transitando, quem está indo, quem está vindo, não pode esperar. Tem muita rua sem asfalto, né? Os recursos entram, então o recurso tem. Estão se criando muitos empregos aí, né? Se reestruturando, criando novos empregos, criando isso. Por que está criando isso? Porque tem um recurso. Então, não existe essa conversa de não ter o dinheiro, de não ter um recurso, de não poder fazer. Não está tendo o quê? Planejamento. Não está tendo o quê? A boa vontade política. Não está tendo o quê? Um êxito de execução do que se tem que se fazer. E aí vai lidando. E quando qualquer pessoa vai falar, vai dizer, aí não, é porque votou contra, não, sabe? A politicagem para tentar apagar você tocou a realidade. Num assunto muito interessante, num tópico interessante. Porque o que acontece? Hoje eu vejo assim, o senhor como vereador aborda alguns assuntos, resolve algumas pautas, e quem não conhece, que não sabe seus direitos, esse Nubim só quer aparecer, esse Nubim só quer perseguir, só quer atrapalhar. Então assim, eu queria ouvir um pouco sobre o que é o dever de um vereador, eu quero saber um pouco sobre o trabalho do vereador, o que o vereador deve fazer, porque isso seria muito bom as pessoas saberem, né? Porque eu vejo assim, você fazendo o seu trabalho certo, e quem não conhece o trabalho de um vereador, como um vereador deve funcionar e exercer o seu trabalho, acaba achando que é implicância, perseguição, mas eu creio que isso é realmente um vereador funcionando na totalidade. É isso mesmo. Na verdade, Fernando, as pessoas que pensam assim é porque só pensam em si. Não, tá bom, eu estou tendo participação no governo, eu ganhei uma licitação, eu tenho um cargo comissionado, eu estou ganhando 50% de gratificação. As pessoas que pensam assim é só quem está tendo algum benefício próprio, individual. Pensando nelas mesmas, né? E poder público, gestão pública não pode ser assim. Qual é o papel do vereador, como você me perguntou? Primeiro, como eu disse anteriormente, o papel do vereador é representar a sociedade e a população. Ele foi eleito para isso, para representar. Nós somos representantes legítimos, legais da sociedade, da população. Nós estamos agora, enquanto eleitos para representar essa sociedade, essa população, nós estamos literalmente entre o poder público e a sociedade. Nós estamos no meio. Nós somos esse na verdade, como é que se diz? Esse interlocutor entre o poder público e a sociedade. Enquanto nós estamos aqui, nós temos duas escolhas. A escolha que é nossa, por função de direito independente
de ser vereador da situação, da oposição, quer cumprir o seu papel. Qual é esse papel? Como você me perguntou, é representar a sociedade, é buscar pelos direitos da sociedade, é fiscalizar a gestão, para ver se realmente os serviços públicos estão sendo exercendo com qualidade, para que se o recurso público está sendo gasto com responsabilidade, é a gente buscar saber por que determinados serviços públicos não estão funcionando, para que a justiça seja para todos e não apenas para uma meia dúzia de pessoas. Então, o papel do vereador é esse, é literalmente fiscalizar, é literalmente buscar benefícios, buscar melhorias para a sociedade, estar nessa interlocução entre a sociedade e o poder público, entendendo que nós somos representantes da sociedade. Então, esse é o papel legal. Por outro lado, eu tenho uma escolha que é escolha, porém, não é por direito da função própria do vereador, que é o quê? Quer ficar aqui em benefício, ou, na verdade, ficar submetido... Neutro, né? Não é nem neutro. É submetido, submetido à gestão pública. Ou seja, eu estou aqui para quê? Para defender o prefeito, eu estou aqui para ser, vamos dizer assim, o escudo protetor do prefeito, eu estou aqui em função da administração pública, esquecendo que eu estou aqui em função da sociedade, da população que me elegeu, que eu sou representante legal dele. Então, assim, aí o vereador inverte os papéis e passa a ser representante do prefeito. O vereador não é eleito, na Constituição está isso, na lei orgânica está isso, no regimento interno está isso. O vereador ele não é eleito para representar o prefeito, ele é eleito para representar a população. Mas, infelizmente, alguns vereadores tomam essa decisão e passa a representar agora o prefeito. O prefeito ele não precisa que o vereador... Na verdade, isso é uma inversão de função, é uma distorção de função, é uma inversão de valor. E aí, por isso que, muitas das vezes, fica uma Câmara de Vereador sem credibilidade. Mas, graças a Deus, que nós temos caminhado, a sociedade tem nos ajudado e nós temos, sim, tido o apoio da sociedade enquanto fazemos o nosso papel. Porque eu quero dizer, não é fácil. Por quê? Porque você vai de encontro a interesses próprios individuais, às vezes de uma meia dúzia de pessoas. Por quê? Porque você se intromete direto nos interesses delas, nos interesses de quem quer ganhar uma licitação de forma e prestar um serviço ao contrário do que está escrito na licitação que foi ganha, de quem está ali apenas para receber o recurso sem prestar um serviço de qualidade e respeito. É sim a sociedade ter o serviço de saúde, que assim é declarada pela Constituição, que a saúde é um direito de todos. Então, assim, aí você está nesse conflito. É por isso que eu sempre falo e peço à sociedade para nos ajudar, para que realmente o nosso papel ele vala a pena, para que a gente possa nos sentir motivados a continuar fazendo esse trabalho. Ontem mesmo teve ali um projeto na Câmara de Vereadores, teve, se eu não me engano, foi 5 projetos. 4 eu votei favorável e 1 eu votei contra. Foi um projeto sobre a construção de 50 casas populares no município, né? Um crédito através do PAC, aquela coisa toda, autorizando o município. Eu votei a favor. Teve também do remanejamento de recursos para a Secretaria de Mobilidade Rural, que espero que as estradas do nosso município não tem por que elas estarem ruins, porque tem máquina, tem óleo, tem tudo. Fernando, não falta nada, o poder público ele tem tudo. Não tem conversinha que não tem. Que isso, que aquilo, isso é conversa fiada. Votei a favor. Teve uma reestruturação, uma criação de cargos na área de saúde, educação. Votei também a favor porque está diretamente ligada às pessoas, né? Então, assim, se o poder público está criando é porque tem um recurso. Então, sim, se tem um recurso, tudo bem. Ele está dizendo que tem um recurso, então não tem por que não fazer a criação, se tem um recurso. E votei a favor também do aumento, né, da alteração do salário dos servidores do SAAI. Os servidores do SAAI. Agora, o projeto de lei que altera as contas de águas, nem só de água, mas de todo serviço que está ligado ao SAAI, esse eu votei nesse favor. Mas por que eu votei nesse favor? Porque, até então, não se tem prestado um serviço de qualidade.
Cobrar por um serviço que não é prestado, né? Então, assim, se fazer o melhoramento do serviço prestado, se, sabe, levar as águas onde precisa, botar encanação de qualidade. Fernando, pasme. Existem ruas aqui que a encanação é feita com aquela mangueirinha preta, aquela de irrigação. Aquela borracha preta ainda. É aquela mangueirinha preta de irrigação. Ainda noticia-se que foram os próprios moradores que fizeram. Então, assim, não tem como eu entender isso. Não tem como esses mesmos moradores têm que pagar 15% a mais. Então, assim, não tem lógica. Complicado não mesmo. tem lógica. Então, não vou votar na injustiça para tirar das pessoas para poder estar alimentando um sistema. Sim, não. sim. Enquanto é coisas que tá saindo do poder público para as pessoas, tudo bem. Agora, das pessoas, o que nós vimos esse ano de 2025 em Santa Rita foi algo de ficar assim, absurdo. Se cobrando IPTUs aí de forma exageradas, taxas aí, empresas que haviam fechado no nosso município aí há 10, 12 anos e cobrando todas as taxas, sem que as empresas nem existem mais. Nem existem mais. Nem existe mais. Cobranças alvorada de funcionamento, de lugares pequenos, Fernando, que as pessoas estão lá abertas apenas para vender um geladinho, uma coisa. Chegaram ainda com intimidação, cobrando, querendo e exigindo o pagamento. Até mandatos extras oficiais, até oficiais. Chegaram as pessoas, sendo que todo cidadão comum, quando recebe um papel extrajudicial, ele se apavora. Pessoas tirando, fazendo. Eu conheço pessoas que fez empréstimo para pagar cobranças da prefeitura de 3 mil e tantos reais, que fez empréstimo, que está pagando até hoje. Existem pessoas que ficaram tão revoltadas que adoeceram com isso. Por quê? Porque recebeu o papel, uma intimação. Ali as pessoas não estão acostumadas com isso. De imediato se apavorou, fez empréstimo, está pagando, está tendo o seu orçamento familiar comprometido. Aí você vê só tirando. Agora vem mais essa para tirar. E você não vê, não se tem um serviço de qualidade prestado. Não tem a melhoria, então, verdade. no dia que o site estiver prestando um serviço de qualidade, que estiver chegando água nas torneiras, não tendo que a pessoa acordar de madrugada para ligar a torneira para botar um pouco de água no balde, aí sim. Aí eu concordo, precisa se reajustar, vamos se reajustar, precisa isso, precisa aquilo. Conte assim com o papel desse vereador. Mas enquanto o serviço não tiver, aí não. De forma nenhuma, porque isso é uma injustiça. Injustiça, verdade. Com a nossa sociedade, com o cidadão santarrense, com as famílias carentes da nossa cidade. Então, assim, isso para quê? Para alimentar o quê? Cargos públicos, para alimentar benesses públicas? Eu acho que isso não é um governo com justiça. Isso, na verdade, traz indignação sobre o nosso coração e jamais eu irei ser favorável com um tipo de comportamento enquanto é esse. É exatamente isso. Então, a gente precisa caminhar em prol da nossa sociedade, em prol do santarritense. É isso mesmo. Então, eu acho que o meu clamor aqui hoje é por mais vereadores com esse pensamento, né? Mais representantes com esse pensamento. Deus abençoe e até mais ver.